Hoje tem aquelas notícias quentinhas que vão agitar o dia. Você vai saber quem pode estar chegando, quem pode sair e os bastidores que ninguém te contou. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vasco de olho em um zagueiro colombiano. Depois de fechar a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes, o novo alvo é Carlos Cuesta. Zagueiro de 26 anos de idade, pertence ao Galatasaray. Esse cara surge muito bem no Atlético Nacional, é vendido para o futebol belga, por lá deixou boa impressão no Genk. Até que ele é negociado com o Galatasaray, onde a coisa não acontece. Uma série de lesões musculares e o fato de ser usado mais como lateral do que como zagueiro impediram que ele se tornasse uma peça importante, até por isso o Galatasaray topa fazer negócio. A proposta do Vasco, empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem alcançadas. Quem acompanhou a Copa América vai se lembrar do Carlos Cuesta, ele foi titular da seleção colombiana, vice-campeã, perdendo apenas na final para a Argentina. Sobre isso, torcedor. E agora sim, vamos entrar aqui no assunto mercado da bola, já que... deixa eu falar uma situação aqui inusitada que aconteceu hoje, porque é o seguinte, tá acontecendo uma votação, né, de impeachment do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo. Mas, John, o que isso tem a ver com o Vasco? Né? E é incrível, né, como o Vasco está em todos os lugares. E de repente um carro de som cantando, um carro de som contratado pela organizada do clube paulista, começa a tocar o hino do Vasco. Ou seja, estava acontecendo lá o protesto, a manifestação e a votação do impeachment do Augusto Melo, está afastado do cargo, e o carro de som que foi contratado para fazer lá a movimentação, tocando o hino do Vasco. E pelo que eu acompanhei no vídeo, né, que ele está viralizando, toca o hino do Vasco completo, total. Que situação inusitada. E aí, os torcedores ficaram revoltados e foram para cima do motorista e apedrejaram o caminhão. Né? O motorista acabou saindo no prejuízo, teve que ir embora. E aí até vi nos comentários a galera, vamos fazer uma vaquinha para ajudar o torcedor aí, o motorista que tocou o hino do Vasco, porque acabou com certeza ficando ali com os vidros do caminhão, o caminhão de som no prejuízo. Mas que situação inusitada, né, torcedor? Vamos falar aqui sobre o mercado da bola, não menos importante, falar sobre o Vasco já ter feito a proposta pelo Carlos Cuesta, é o nome principal alvo para o setor defensivo nesse momento. Essa semana ela é muito importante para o desdobramento desta negociação. Falando em desdobramento da negociação, o Vasco também, inclusive, está aí buscando a troca de documentos para fechar, né, a passagem, a vinda do Andrés Gomes, o Carlos Andrés Gomes, o atacante colombiano, que é considerada a principal contratação do Vasco nessa janela. Então, na semana que vem, vai ser uma semana muito decisiva e movimentada. Teremos o anúncio do Andrés Gomes, a chegada e o anúncio, e também tomar aí o fim já dessa novela em relação à zaga, ao setor defensivo. Não menos importante, não só o Vasco, tá, galera? Mas, inclusive, a gente sabe que o Ademar Lopes nos bastidores está trabalhando bastante nessa negociação, mas há uma informação do interesse do Botafogo no Jonathan Iconé, né, da Fiorentina. Então, assim, o jogador estava emprestado, o Ademar, que conhece o jogador, vem trabalhando forte nos bastidores para poder convencê-lo. Então, seria aí o quarto reforço. E basicamente é isso, né? O Vasco vem trabalhando em todas as esferas a contratação de um jogador que vai vir por empréstimo com a opção de compra. Vamos aguardar. O Vasco, eu fiz contra o Operário de Campo Grande, em São Januário, que o Vasco não jogou bem. Não. Contra o Inter, foi o primeiro, até então, o melhor primeiro tempo do Vasco, né? Aquele jogo que o Léo Jardim foi expulso no finalzinho. Eu gostei muito da atuação do Vasco. E esse jogo, principalmente o primeiro tempo, que poderia ter sido 5-6. Verdade. Tamanha agressividade, a categoria do Vasco, praticamente quase todos jogando muito bem. O placar foi até meio mentiroso. E no segundo tempo era muito normal.
que tirasse, né, pisasse no freio, até porque o jogo foi na quinta-feira. E você tem esse jogo diante do Atlético Mineiro, né, que é praticamente muito em cima, não dando tempo assim do Diniz, de repente, até poupar alguns jogadores. E você faz 3-0 no primeiro tempo, você jogou, graças a Deus, jogou muito em vários clubes, principalmente no Vasco. O relaxamento é natural. Eu falei isso no intervalo do jogo. Olha, segundo tempo não vai ser isso aí não, vai vir com o freio de mão puxado. Você vê o Nuno Moreira, por exemplo, você vê o Felipe Coutinho, que eles não voam fisicamente. Não. São jogadores debilitados. Normalmente, sempre ali nos 15, 20 minutos do segundo tempo, você tem que substituí-los, não é isso? E não tem muitos jogadores de banco de reserva, o Vasco do meio para frente. Isso também limita demais, de repente, você fazer alterações na equipe. É verdade. Odé, e você usa muito isso nos seus comentários, de que cada tempo é um jogo. Não tenha dúvida. Né? Até porque você para o jogo, vai para o vestiário, o técnico tem possibilidade de conversar, de repente fazer alterações, nem sempre tirando um jogador, colocando outro, mas mudando, de repente, o time taticamente. Então eu vejo o futebol sendo 2 jogos, um tempo cada um. Sempre vi dessa maneira. E você, como treinador, que você foi treinador durante décadas, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, o Joel Santana. Eu cresci ouvindo, né, que o Joel é ótimo de intervalo. Sim. Ele muda o jogo no intervalo. Sim. Eu tive um técnico assim, que foi referência nacional, internacional, que é o Elba de Pádua Lima, o Tim. Era o maior técnico de intervalo que eu vi na minha vida. E o Joel também foi discípulo do Tim. Talvez o Joel tenha aprendido muito com o Tim, assim como eu aprendi. E é importante a gente estar destacando isso, porque muita gente não dá aqui no Brasil a gente não dá o devido valor ao treinador. Sim. A gente acha que o treinador perde Já jogo. demos mais. Já demos mais. Já tivemos mais referências de técnico do que agora, infelizmente. Infelizmente. E hoje a gente tem aí um número muito grande de técnicos estrangeiros. Trazendo a informação do Carlos Andrés Gomes, que é o atacante que acertou com o Vasco da Gama, que é um jogador que tem 22 anos e vem como ponta direita, empréstimo com obrigação de compra. Até trouxe os detalhes dessa negociação. O Vasco vai pagar menos de €1 milhão pelo empréstimo desse jogador de forma parcelada, com uma compra fixada entre 4 e 5 milhões de euros por 60% dos direitos dele. E é um atleta que o Vasco tem como controlar essas metas. Se ele não for bem, o Vasco não vai precisar comprar. São metas controláveis. Mas, obviamente, se ele for bem, é um jogador que é uma promessa, que saiu aqui do futebol colombiano, do Milionários, foi muito bem na MLS, conseguiu contribuir com gols e assistências, e lá no Rennes, da França, que é o clube que ele estava, ele não conseguiu ir tão bem. Então o Vasco da Gama fez um processo de convencimento, esticou um pouquinho a corda, porque Corinthians e Cruzeiro também estavam interessados. Fernando Diniz ligou para ele, entrou em contato. Então é um jogador que está chegando no Vasco da Gama para ser um novo reforço.